No tempo medieval, o calor não era um luxo facilmente acessível para as pessoas, especialmente para as da classe alta. Transformar as suas moradias em refúgios acolhedores exigia pensamento inventivo e utilização criteriosa dos recursos disponíveis. Apesar das condições gélidas lá fora, eles esforçavam-se diligentemente para garantir que as suas casas permanecessem quentes. Mas não se enganem, estas não eram as vossas confortáveis lareiras contemporâneas, onde o calor é invocado com o toque de um botão. Eram entidades colossais e vorazes que consumiam madeira com a voracidade de adolescentes a assaltar um frigorífico. Não estou a exagerar quando digo que algumas casas queimavam mais de 150 touros por semana. Isso é madeira suficiente para construir uma pequena cabana, apenas para manter o calor por 7 dias. O ponto focal de qualquer castelo nobre não era um trono ornamentado ou retratos de antepassados de semblante severo. Eram estas imensas lareiras. Servos menos privilegiados percorriam as florestas, recolhendo madeira como se a sua própria sobrevivência dependesse disso, o que, de certa forma, realmente dependia. Abordagens engenhosas para se manterem quentes dependiam de alimentar diligentemente estes monstros que respiravam fogo. Ora, poderá supor que possuir uma lareira significava morar num paraíso tropical, mas estaria enganado. Mesmo com estes infernos rugindo, os castelos permaneciam suficientemente frios para armazenar gelado, se este já tivesse sido inventado. O calor que emanava destas lareiras era semelhante àquele amigo que acumula snacks. Permanecia teimosamente localizado. Isso significava que os nobres medievais se envolviam essencialmente num jogo perpétuo de cadeiras musicais, exceto que, em vez da música parar, eles perseguiam bolsões de calor. Mas é aqui que a sua inteligência realmente brilhava. Eles entendiam que o fumo não devia simplesmente pairar como um convidado indesejado. Assim, a invenção das chaminés foi uma inovação transformadora. Finalmente podia-se respirar e estar algo quente simultaneamente. Revolucionário. Fala-se em ser engenhoso com o que se tem. Os indivíduos verdadeiramente abastados tornaram-se ainda mais sofisticados. Estabeleceram o que gosto de chamar autoestradas de calor por todos os seus castelos, instalando múltiplas lareiras. As salas cruciais eram estrategicamente posicionadas perto destas fontes de calor, enquanto as áreas menos vitais... Bem, digamos que se fosse um nobre medieval e alguém propusesse uma reunião na Torre Norte em janeiro, provavelmente não eram seus aliados. Esta alocação estratégica de lareiras era a sua interpretação do aquecimento multizona contemporâneo. Embora, em vez de carregar em botões num termostato, era preciso persuadir vários servos a carregar continuamente lenha por vários lances de escadas. E a beleza de tudo isto, estas lareiras não serviam apenas para aquecer. Evoluíram para o equivalente medieval das redes sociais, onde circulavam todas as fofocas mais suculentas. Todos se congregavam à volta delas, trocando histórias, provavelmente lamentando o tempo. Algumas coisas são eternamente consistentes, e conceber formas inventivas de fingir conforto, enquanto os seus traseiros nobres estariam provavelmente a congelar, tudo enquanto se deleitavam naquele abraço perpétuo de aconchego que eles tanto se esforçavam para manter. O calor do quarto de dormir, mais que aconchego. Enquanto as lareiras garantiam que as áreas comuns permanecessem razoavelmente quentes, a hora de deitar apresentava os seus próprios desafios gélidos. Os nobres medievais, no entanto, não estavam dispostos a permitir que um pequeno inconveniente como temperaturas congelantes comprometesse o seu sono de beleza. Os seus aposentos eram semelhantes aos primeiros spas de sono de luxo do mundo, menos os tratamentos com rodelas de pepino nos olhos, e mais uma abundância de penas. Deixem-me descrever estas camas. Estamos a falar de um conforto sério e semelhante a nuvens aqui. Os ricos enchiam os seus colchões com as mais requintadas penas de ganso que o dinheiro podia comprar. A cama de um nobre podia conter penas retiradas de mais de 100 aves. Não admira que dormissem até ao meio-dia. Eu também não quereria sair daquele santuário fofo. A verdadeira genialidade residia nas camadas. Primeiro havia lã e roupa de dormir, porque nada evoca doces sonhos como vestir uma ovelha. Depois vinham os cobertores, não um, não dois, mas por vezes até 7 camadas de edredões de lã pesados. Quando se terminava de os empilhar,
Apenas entrar na cama era provavelmente o principal exercício físico do dia. Mas aqui está o meu toque pessoal favorito: o aquecedor de cama. Antes de se recolherem para a noite, os servos usavam estas panelas de metal cheias de brasas quentes e deslizavam-nas entre os lençóis como uma botija de água quente medieval. Apenas evite rolar demasiado bruscamente, ou poderá experimentar mais do que uma cama quente. Um passo em falso e estaria subitamente envolvido numa versão medieval do "O chão é lava". A peça de resistência era a cama de dossel completa com as suas cortinas pesadas. Estas não eram meramente decorativas ou para privacidade, eram essencialmente sacos-cama medievais. Uma vez que essas cortinas eram fechadas, habitava o seu próprio casulo miniatura de calor. Além disso, eram notavelmente eficazes a abafar o som dos dentes a bater. E nem vamos começar com os tapetes. Estes não eram os vossos tapetes IKEA comuns, eram investimentos sérios no conforto dos pés. Porque, sejamos honestos, nada desfaz uma manhã acolhedora mais rapidamente do que colocar os pés descalços num chão de pedra que parece ter estado a armazenar gelo desde o inverno anterior. Os abastados importavam tapetes exóticos de terras distantes, criando efetivamente o que pode ser o primeiro sistema de chão aquecido da história. Companheiros de quarto, inusitados, animais de estimação, aquecedores. Ora, os nobres medievais mantinham alguns companheiros de quarto bastante pouco convencionais quando se tratava de preservar o calor. Os gatos não eram apenas companheiros adoráveis a preguiçar junto à lareira, eram botijas de água quente vivas e a ronronar. Mas os verdadeiros heróis desconhecidos eram os animais maiores. Alguns nobres chegavam a convidar o seu gado para dentro de casa durante o inverno. Falamos de uma reunião interna exclusiva. Estudos indicam que uma única vaca podia elevar a temperatura em 5 a 10 graus Celsius nas suas imediações. Os nobres medievais possuíam essencialmente os seus próprios sistemas de aquecimento portáteis, ainda que com mais mugidos. Antes que torçam o nariz com desgosto, eles não eram totalmente bárbaros quanto a isso. Estes aquecedores de 4 patas ocupavam as suas zonas designadas. Moda funcional, vestuário para o frio extremo. Falando em lã, os nobres medievais não estavam exatamente a desfilar nas passarelas com o seu traje de inverno, mas eles certamente sabiam como se vestir para o sucesso, se sucesso for definido como evitar a transformação num picolé humano. A sua estratégia de vestuário era fundamentalmente mais é mais, e eles elevaram a estratégia de camadas a uma nova forma de arte. Começando pela camada mais interna, vestiam roupas de baixo de linho. Sim, até os nobres possuíam roupa interior medieval, mas ao contrário dos nossos básicos de algodão, estas foram especificamente projetadas para prender o ar perto do corpo. A seguir vinham as túnicas e vestidos de lã, frequentemente confeccionados com a mais fina lã de ovelha que o dinheiro podia comprar. Curiosidade, um único conjunto de inverno de um nobre podia utilizar lã de até 5 ovelhas. E estes não eram os vossos típicos suéteres que pinicam. Estamos a falar de peças tão requintadamente trabalhadas que algumas sobreviveram em coleções de museus até hoje. Os verdadeiros destaques eram as suas camadas exteriores. Nobres ricos cobriam-se com peles e veludos que causariam inveja a qualquer entusiasta da moda contemporânea. Os capas forradas à pele não eram meros símbolos de status, eram essencialmente cobertores móveis, e quando digo pele, não me refiro a um mero acabamento aqui e ali. Estas capas eram frequentemente forradas com múltiplas peles de raposa ou marta, criando um microclima quentinho para os seus privilegiados usuários. Mas aqui é onde se torna verdadeiramente engenhoso. As suas roupas eram, na verdade, projetadas para aquecer. As costureiras e alfaiates da época eram semelhantes a engenheiros térmicos medievais. Eles projetaram peças de vestuário para serem ajustadas em pontos estratégicos, criando bolsões de ar que aprisionavam o ar quente perto do corpo. Era como possuir um efeito estufa pessoal, menos as preocupações ambientais. O veludo servia como a contraparte medieval do tecido de desempenho de hoje. As suas densas felpas prendiam o ar e proporcionavam um isolamento excepcional. Um nobre a usar um vestido de veludo forrado à pele era essencialmente a passear no equivalente medieval de um fato espacial da NASA, embora sem o capacete e com consideravelmente mais bordados.
O aspecto verdadeiramente inteligente era como estas roupas foram projetadas para sinergizar com todos os seus outros métodos de aquecimento. Estas camadas funcionavam perfeitamente quando sentados perto de uma lareira, não impediam o movimento quando se aninhavam nas suas camas de penas, e beneficiavam realmente do calor ambiente fornecido pelo seu sistema de aquecimento animal interior. Os nobres podiam parecer pavões exagerados, mas eram pavões exagerados e quentes. E não nos esqueçamos dos acessórios: luvas forradas à pele, botas acolchoadas com lã e capuzes que causariam inveja a qualquer aficionado moderno de rudes. Vestir-se de manhã provavelmente parecia semelhante a preparar-se para uma expedição ao Ártico, mas pelo menos pareciam fabulosos enquanto se mantinham quentes. Embora a pergunta permaneça: como conseguiam consumir sopa sem inadvertidamente mergulhar as suas mangas forradas à pele nela? A arquitetura do calor, castelos como baterias térmicas. Quando se tratava de manter o calor do castelo, os construtores medievais eram gênios absolutos em jogar o jogo a longo prazo. Aquelas enormes paredes de pedra não serviam apenas para repelir exércitos invasores. Eram baterias térmicas medievais construídas com até 3,6 metros de espessura em alguns casos. Isso equivale à altura de 2 homens altos, um em cima do outro. Estas paredes faziam algo notável: absorviam calor durante o dia como uma esponja de pedra e libertavam-no gradualmente à noite. As pedras também não eram selecionadas ao acaso. Os construtores escolhiam deliberadamente pedras densas conhecidas pela sua retenção de calor superior, superando até a tenacidade da sua avó em agarrar-se a receitas de família. Durante os dias de verão, estas paredes aqueciam sob os raios do sol e, ao cair da noite, irradiavam esse calor de volta para os quartos. No inverno, capturavam todo o calor que podiam das lareiras rugidoras que discutimos anteriormente. Janelas, eram mais parecidas com frestas de flecha com delírios de grandeza. Os nobres medievais não eram particularmente fãs de janelas do chão ao teto, principalmente porque ainda não tinham dominado a produção de grandes painéis de vidro, mas também porque entendiam que janelas maiores equivaliam a maior perda de calor. As suas janelas eram pequenas e estrategicamente posicionadas, tipicamente em paredes viradas a sul, onde podiam capturar a maior parte da luz solar. Eram como painéis solares antes de os painéis solares estarem na moda, exceto que, em vez de gerar eletricidade, estavam a admitir calor precioso. Os construtores empregavam outra técnica inteligente. Construíam estas janelas com um ligeiro ângulo. A abertura exterior era mais estreita que a interior, o que significava menos ar frio a infiltrar-se, mas a luz solar podia dispersar-se mais amplamente uma vez que entrava na sala. Era semelhante a possuir um sistema de focos medievais, exceto que, em vez de iluminar artistas, estava a destacar o facto de que os arquitetos medievais realmente conheciam o seu ofício. As paredes eram tão substanciais que as pessoas, e até as fofocas, lutavam para as penetrar. Mas essa espessura significava que se podia estar junto a uma parede durante uma tempestade de inverno, e ela sentir-se-ia apenas ligeiramente mais fresca do que o resto do quarto. Nada mal para indivíduos que não tinham livros de física ou câmaras de imagem térmica. O chapéu de inverno da casa, telhados de colmo. Falando em garantir o aconchego de cima a baixo, os nobres medievais não se focavam apenas nas paredes. Eles olhavam para cima e ponderavam: ei, e o telhado? A sua solução: telhados de colmo, que eram essencialmente o equivalente medieval de um chapéu de inverno para as suas casas. Estamos a falar de camadas espessas de palha ou junco, tão densamente compactadas que mal se conseguia inserir um dedo. Não eram meros cortes de cabelo básicos de erva para as casas. Eles prendiam o ar quente que tentava escapar para cima e impediam o ar frio de se infiltrar para baixo, funcionando como o plástico bolha da natureza. A beleza de tudo isto: estes telhados eram surpreendentemente inteligentes. No verão repeliam o ar quente e no inverno retinham o ar quente. É como se tivessem inventado o controlo climático muito antes de o controlo climático ser sequer um conceito. Além disso, quando chovia ou nevava, a água escorria facilmente em vez de se infiltrar, provando que, por vezes, as soluções mais simples são realmente as mais eficazes. E aqui está uma curiosidade fascinante: um telhado de colmo bem mantido podia durar até 60 anos, mais do que muitos telhados modernos hoje em dia.
embora eu suponha que, quando a alternativa era suportar um inverno congelante, se garantia que o trabalho fosse executado corretamente a primeira vez. A sinergia humana, festas como aquecimento coletivo, enquanto aqueles telhados de colmo aconchegantes impediam o calor de escapar para cima, os nobres medievais conceberam outra estratégia brilhante para maximizar cada centímetro de calor que conseguiam. Transformaram o inverno em época de festas. Eles descobriram algo que os estudantes universitários em dormitórios apertados viriam a redescobrir mais tarde: o calor corporal é aquecimento gratuito. Mas ao contrário das reuniões contemporâneas lotadas, os eventos sociais medievais eram assuntos decididamente mais refinados. Bem, na maioria das vezes, os grandes salões dos castelos medievais frequentemente acolhiam reuniões onde dezenas de pessoas convergiam, e não apenas para conversas estimulantes. Cientistas hoje informam-nos que uma única pessoa gera aproximadamente a mesma quantidade de calor que uma lâmpada de 100 watts. Agora multiplique isso por 50 ou 60 pessoas dentro de um grande salão e terá essencialmente um sistema de radiador medieval alimentado por fofocas e vinho. Estas reuniões não eram meras iniciativas de aquecimento coletivo aleatórias. Os nobres organizavam festas elaboradas que podiam prolongar-se por horas. Entre o calor corporal coletivo, os fogos rugidores e toda a comida quente a ser servida, estas festas podiam elevar a temperatura de um grande salão em vários graus. Adicione alguma dança, porque nada o aquece mais do que tentar uma digue medieval enquanto vestido com 7 camadas de lã, e tinha um aparelho de aquecimento adequado. A inteligência residia na forma como estruturavam estas reuniões. Reuniões importantes, agende-as para a parte mais fria do inverno. Grande banquete, faça-o uma extravagância de vários dias em janeiro. De repente, ser uma borboleta social não era apenas manter a sua posição social, era manter a sua temperatura corporal central. Músicos atuavam, contadores de histórias partilhavam contos, e todos riam um pouco mais estrondosamente do que o estritamente necessário. Afinal, mais movimento equivale a mais geração de calor. Os verdadeiros especialistas entendiam que um debate animado sobre política ou a nova tapeçaria do vizinho podia aquecer um quarto mais rapidamente do que qualquer lareira. Os nobres medievais estavam essencialmente a operar com aquecimento movido a drama. E o melhor de tudo, ninguém tinha de se sentir constrangido por se demorar demasiado nestas reuniões. Afinal, não estavam a ser socialmente desajeitados, estavam a contribuir para o sistema de aquecimento comunal. Era essencialmente a consciência ambiental medieval no seu melhor. O aquecimento radiante da antiguidade, o hipocausto medieval. Mas alguns nobres não se contentavam apenas com o calor corporal e as lareiras. Os verdadeiramente opulentos instalavam o que gosto de chamar o sistema de aquecimento por piso radiante medieval, o hipocausto. Pense nele como o predecessor medieval do aquecimento por piso radiante contemporâneo, apenas com mais fumo e consideravelmente mais trabalho manual. O sistema era notavelmente simples. Um forno aquecia o ar que circulava através de espaços ocos por baixo dos pisos e, por vezes, dentro das paredes. Imagine passear sobre azulejos quentes no auge do inverno, bastante luxuoso para os tempos medievais, não concorda? Os pisos aquecidos irradiavam calor para cima, criando um ambiente acolhedor que até os nobres amantes de festas invejavam. É claro que manter um hipocausto não era exatamente um passeio de lazer num parque quente. Exigia a atenção constante dos servos que tinham de manter o forno aceso e remover a fuligem, mas para aqueles que o podiam pagar, possuir pisos quentes era o luxo medieval supremo, semelhante a ter bancos aquecidos no carro, num mundo de bancos de madeira. A cozinha, coração quente do castelo, falando em manter o calor de baixo, enquanto alguns nobres aqueciam os seus pisos com hipocaustos. A fonte de calor preferida de todos provinha da cozinha do castelo. O que é engenhoso é como maximizavam o calor gerado pela culinária. Ensopados e sopas não eram apenas escolhas culinárias populares por serem substanciais. Estes pratos necessitavam de horas de cozedura lenta, o que significava que o fogo da cozinha permanecia aceso por longos períodos. Os nobres essencialmente inventaram a primeira panela de cozedura lenta em estilo medieval.